Meus irmãos, vamos abrir a Santa Palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós leremos segunda aos Coríntios 5, do verso 11 até verso 17. E assim diz a santa palavra do Senhor. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriares por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E agora o texto da pregação, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos orar. Ó bendito e santo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos humilhamos em Tua presença. E nós chegamos, ó Senhor Deus, nos prostrando diante da glória da Tua majestade, rogando a Tua bênção indispensável sobre a leitura e exposição da Tua Santa Palavra. Rogamos, ó Senhor Deus, que Tu estejas a afastar de nós qualquer coisa que possa chegar a nos distrair ou desviar a nossa atenção da Tua voz, que nós estamos ouvindo na Tua Palavra lida e pregada. E rogamos, ó Senhor Deus, que as preocupações do dia a dia, das nossas aflições, das nossas tribulações, nossas ansiedades, todas as coisas do corre-corre da nossa vida diária, rogamos, ó Espírito Santo, que Tu estejas a nos consolar, a nos dar paz e tranquilidade e atenção para que possamos, neste momento de culto solene, focar tão somente nosso bendito Senhor Jesus Cristo e na mensagem que o Espírito dele tem para a igreja hoje. Senhor Deus, rogamos a Tua bênção sobre aquele que fala, um vaso de barro, um homem fraco e falho. Senhor Deus, tem misericórdia e conceda que, apesar das fraquezas do homem, o poder e a glória do Evangelho sejam manifestos em nosso meio, mais uma vez, hoje. E assim, Senhor Deus, glorifica Teu nome. Conceda fé no coração daqueles que ainda não Te conhecem. Fortalece a fé em Teus filhos que já estão unidos com Cristo pela verdadeira fé. E assim, Senhor Deus, conceda muito fruto na pregação, na Tua palavra. Em nome de Cristo nós Te oramos. Amém. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo está escrevendo essas palavras neste contexto a uma igreja onde ele tem que lutar para ser respeitado. Tem inimigos, oponentes de Paulo,
que estão falando mal dele, estão questionando sua autoridade, sua capacidade. E neste contexto, Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele está rogando que eles estejam vivendo na unidade do evangelho da reconciliação. Ele está se defendendo contra pessoas que julgam pelo padrão do mundo. Eles dizem, igreja de Corinto, Paulo é fraco, ele é baixinho, ele é feio, ele não tem uma boa fala. E conforme as regras da retórica daquela época, Paulo realmente ele não tinha muito valor como orador. Mas Paulo, ele diz à igreja de Corinto, nós não somos controlados pelo princípio deste mundo caído. Nós não julgamos as coisas ou as pessoas conforme a carne, segundo a carne. Nós somos controlados por um princípio radicalmente diferente. Não o espírito da criação caída, mas nós somos controlados pelo caráter renovado do mundo vindouro. E hoje, pela manhã, eu vou focar neste texto. Eu não vou expor em todos os detalhes o contexto original das palavras de Paulo, mas eu vou especialmente aplicar este texto à vida e evangelização da igreja, porque isso é o tema da conferência que se encerrou ontem à noite. O Catecismo de Heidelberg diz que pela nossa vida renovada ou transformada, nossa vida santa, nossa vida de boas obras, nós podemos ganhar nosso próximo para Cristo. Quando nós vivemos como novas criaturas, isso pode ter um impacto para as pessoas em nosso redor. Agora, como isso funciona? Eu me lembro que quando eu era criança bem legalista. A criança não enxerga facilmente o evangelho, enxerga mais a lei primeiro. E para mim, como criança, ser cristão era não cortar a grama do quintal no domingo. Isso é evangelizar, isso é mostrar ao mundo que nós pertencemos a Cristo, que nós não trabalhamos no domingo. Eu me lembro, como pequena criança, andando com meu pai na rua, andando de mãos dadas com ele, e eu vi um homem trabalhando embaixo do seu carro, que ele tinha colocado algumas coisas para levantar o carro para trabalhar embaixo, e era no dia do Senhor. Eu disse ao meu pai que esse carro caia sobre ele, porque ele está trabalhando no dia do Senhor. O legalismo de uma criança ignorante da graça e da glória do Evangelho. Mas nós vamos ver em nosso texto hoje pela manhã que viver em Cristo como novas criaturas tem consequências para as pessoas que estão em nosso redor. É de fato a essência, o cerne do poder da nossa evangelização. Vamos começar com as primeiras palavras do texto. Assim, se alguém está em Cristo. E esta pequena frase, em Cristo, é uma frase tão importante no Novo Testamento e especialmente nos escritos do apóstolo Paulo. Repetidamente, não sei quantas vezes, muitas vezes, Paulo usa esta frase, em Cristo, em Cristo. O que é estar em Cristo? Devemos entender que tem dois aspectos quando nós estamos em Cristo. Em primeiro lugar, em Cristo significa estar ligado com o Senhor Jesus Cristo de uma forma pactual, como membro da igreja visível, debaixo da pregação, da administração da palavra e dos sacramentos. A confissão de Westminster diz, fora da igreja visível, ordinariamente não há salvação. O meio ordinário que Deus nos une com Cristo é por meio de nós sermos enxertados nele e sua aliança na igreja visível. Paulo fala
nesses termos pactuais, em Romanos 11, quando ele usa a metáfora, a ilustração de uma oliveira, e nós sendo enxertados nesta oliveira. O próprio Senhor Jesus Cristo usa uma metáfora bem semelhante em João capítulo 15, quando ele diz que ele é a videira e nós somos os galhos, e só podemos ser frutíferos quando nós estamos de uma forma viva ligados com ele. Devemos entender que ser enxertado tem dois aspectos. Tem o aspecto mecânico e o aspecto vital. Eu não sou agricultor, eu acho que muitos de nós não somos, mas eu acho que podemos imaginar. Quando nós pegamos um galho e nós enxertamos numa árvore, numa planta, a primeira coisa é que tem que ter um contato mecânico, claro. Porque se o galho ficar lá no canto da parede, nunca vai vencer, nunca vamos ter sucesso. Mas o contato mecânico somente não é suficiente. Porque a seiva, a vida da planta, tem que entrar nesse galho. Senão, ele fica lá morto, ligado apenas para a aparência, para ver. Mas ele não está de uma forma viva, conectada com a planta. E da mesma forma, não é suficiente apenas estar em Cristo pactualmente, com o sinal e selo de batismo, debaixo da pregação da palavra, participando nos sacramentos, enxertado em Cristo apenas mecanicamente. Tudo isso vale para nada se não tiver a vida, a seiva, que está fluindo e nos juntando, nos reunindo, nos unindo de uma forma viva com Cristo, que é a videira. E esta vida, esta seiva que nos une com Cristo é a verdadeira fé. Sem a verdadeira fé, meu batismo, a Santa Ceia e todas as pregações que eu estou ouvindo em toda a minha vida só vão servir para me condenar no grande dia de juízo. Eu não posso depender ou confiar apenas em uma participação externa da igreja. Mas eu preciso conhecer Jesus Cristo de uma forma viva e real, pelo poder do Espírito Santo operando em meu coração. A Bíblia usa metáforas e ilustrações da agricultura. Deixe-me usar para os jovens, especialmente, um exemplo tecnológico. Imagine uma lâmpada. De fato, esta ilustração já está ultrapassada, porque hoje nós usamos lâmpadas LEDs, mas eu estou pensando de uma lâmpada incandescente, para vocês que são um pouco mais velhos e ainda se lembram de lâmpadas incandescentes. E a lâmpada incandescente podemos pegar e colocar na tomada da luminária. E pode estar conectado com a rede elétrica. Mas se o filamento não estiver bom, pode ter tudo certo, tudo conectado, mas a luz não vai brilhar. Tem que ter este filamento funcionando em boas condições. E da mesma forma, como já falei, somente ser plugado, conectado em todas as bênçãos do Evangelho na aliança, sem ter este filamento que é a fé, uma dádiva de Deus, nós não vamos brilhar com a luz de Cristo. Meus irmãos, é ordinariamente na igreja, no ministério da palavra e dos sacramentos, que Cristo vem até nós. Pela igreja, Ele nos chama das trevas para a luz, por meio dos seus pregadores. O Catecismo de Heidelberg diz que do início até o fim do mundo, Ele reúne, defende e preserva para si mesmo uma igreja escolhida para a vida eterna por seu Espírito e por sua palavra. É assim que ele escolhe homens, mulheres e crianças, pecadores, miseráveis, perdidos. Ele os traz para si e ele coloca sobre eles o seu nome no santo batismo. E ele concede o dom de verdadeira fé. E ele
ele nos une consigo mesmo. Meus irmãos, o seu batismo significa alguma coisa. O Catecismo Maior diz que o batismo é um sinal e selo da nossa adoção, que nós pertencemos a Cristo. E a Santa Ceia significa alguma coisa. Na mesa, ele está alimentando nossa fé, quando ele nos alimenta com seu corpo e com seu sangue. Tudo isto acontece na igreja. E quando nós somos membros vivos da igreja de Cristo, algo acontece. Algo tem acontecido. Quando o pecador está debaixo da graça de Deus, em comunhão com Cristo, com um novo coração, com o dom de fé que está pelo poder do Espírito Santo regenerado, ele está unido com Cristo, então algo glorioso aconteceu. Porque o poder da nova ordem mundial irrompeu para dentro das nossas vidas. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Uma nova criatura. Os rabis, antigamente, até usavam esta frase para descrever as pessoas que se converteram ao judaísmo. Eles disseram, você é uma nova criatura, mas eles estavam se referindo apenas àquele indivíduo, que ele era uma pessoa nova. Mas Paulo aqui está ligando este contexto com algo muito maior. Não se trata aqui apenas de uma mudança particular no meu coração, na minha vida, mas nós fazemos parte do projeto maior de Deus, da renovação de todas as coisas. Nós estamos já aqui e já agora participando da gloriosa renovação futura dos céus e da terra. E no capítulo anterior, capítulo 4, verso 6, Paulo já fez menção disto. Ele diz no verso 6 do capítulo 4, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é uma referência ao poder criativo da palavra de Deus, lá em Gênesis 1. Onde tem o Espírito pairando sobre a nova criação e a voz de Deus colocando ordem e tornando cada vez mais gloriosa os céus e a terra que Ele criou. E esta mesma voz e esta mesma luz, no poder deste mesmo Espírito, está operando em nós que estamos em Cristo. O que está acontecendo na nova aliança, quando nós nos reunimos como povo de Deus? Nós estamos sendo constantemente expostos à palavra, à voz de Deus. Estamos nos encontrando com Cristo, estamos passando tempo na sua presença, estamos ouvindo a sua voz. E onde tem a voz de Deus, tem poder, e coisas acontecem. Mundos e universos do nada aparecem. Onde tem a voz de Deus, onde tem a palavra de Deus, a glória de Deus resplandece. E vocês se lembram de Moisés? Ele passou alguns dias com Deus. O que acontecia com sua cara, com o seu rosto? Brilhava tanto que o povo de Deus disse, por favor, Moisés, nós não aguentamos. Ele tinha que usar véu para não assustar o povo de Deus com este brilho da glória refletida que tinha no seu rosto. Ele passava só alguns dias com Deus e esta glória refletia no seu rosto. Mas o que Paulo diz no capítulo 3 de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Todos nós, não só o pastor,
não só os presbíteros, mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando nós somos constantes e fiéis no uso dos meios ordinários, quando nós somos constantes e fiéis na participação nos cultos solenes, na leitura da palavra, ouvindo a pregação da palavra, quando nós ouvimos regularmente a voz de Cristo na leitura e na pregação da palavra. Então, o que aconteceu com Moisés acontece conosco. A glória de Deus reflete em nossos rostos e nossas vidas. Nós somos como espelhos, refletindo esta glória. E esta glória com Moisés ficava diminuindo com o tempo. Mas nós não. Nós somos transformados cada vez mais de glória em glória na imagem do Senhor Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Como é a nova criação? Como será? Como podemos imaginar? Eu não sei se você já assistiu um filme da Segunda Guerra Mundial e você vê, por exemplo, a cidade de Berlim e outras cidades que sofreram terríveis bombardeamentos e quase não sobrou pedra sobre pedra. E o que antes era uma cidade linda e histórica foi totalmente destruída. Agora dava para ver que ali tinha uma catedral e ali tinha algumas casas e ali tinha outra coisa. Dava para ter a impressão pelas ruínas. Dava para ver que antes era uma coisa bem linda. Mas hoje é uma bagunça total. E assim é a raça humana. E assim é este mundo no qual nós vivemos. Nós estamos vivendo entre as ruínas de uma criação caída. Uma criação debaixo da maldição do nosso pecado. Nós estamos vendo uma raça humana que é apenas uma ruína da glória da imagem de Deus. Mas pelas ruínas, dá para ver como era algo glorioso. Se o mundo caído tem tanta beleza, imagine o mundo sem pecado. Se a raça humana caída ainda consegue fazer tantas coisas impressionantes, e ainda ter tanto deleite nas coisas da criação, imagine como será sem pecado. Então a Bíblia é como um tipo de mapa ou planta. Em Gênesis 1 e 2, nós temos a planta original. E nós podemos conferir. Aqui são as ruínas. E aqui tem a planta como era para ser, como era originalmente. Mas também a Bíblia tem a outra planta. A planta de renovação, de reconstrução. E esta planta é não apenas uma restauração para o início, para aquilo que tinha. Mas a planta da futura restauração é muito mais gloriosa ainda. Isso nós temos na palavra de Deus. Então, a planta que nós temos na palavra mostra-nos como nós éramos em Adão antes da queda. E também nos mostra como nós estamos sendo refeitos conforme a imagem de Deus para viver em glória eterna. Agora, de onde vem a destruição desta criação da raça humana? Tudo começou com a coroa da criação, com o homem. Quando ele caiu, quando ele pecou, as consequências foi uma cadeia, foi um efeito dominó. As consequências foram nos relacionamentos entre seres humanos e animais, seres humanos e o Criador, seres humanos e o meio ambiente. Também ele trouxe maldição sobre a terra. Então, quando Deus vem renovando as coisas, ele começa onde começou o problema. Ele começa com um ser humano. Ele começa com o lugar onde toda a destruição iniciou. O primeiro Adão, sua morte,
sua rebelião se espalhou para toda a sua descendência. E as trevas tomaram mais e mais conta dele e deste mundo. E aqueles que ainda estão neste primeiro Adão, ainda estão unidos com ele na sua rebeldia, na sua queda, no seu pecado, vivem, pensem, segundo a carne. Mas tem um outro Adão. Tem o último Adão. É o Senhor Jesus Cristo. E sua glória e sua santidade se espalham para todos aqueles que estão nele, para todos que abraçam ele com verdadeira fé, que estão unidos com ele pelo poder do Espírito e vivem mais e mais em novidade de vida, como Paulo diz aos Romanos. Isto é, ser uma nova criatura, é participar na nova humanidade que está em Cristo Jesus, o último Adão. É participar em já aqui e já agora, provar a glória de um mundo totalmente renovado pelo poder de Cristo. Somos feitura dele, diz Paulo aos Efésios, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, este processo todo é um processo, como o Catecismo de Heidelberg fala, que Deus está reunindo seus eleitos, sua igreja, pelo seu Espírito e pela sua palavra. E quando nós pensamos, qual é a primeira vez que nós vemos isso na Bíblia, que o Espírito e a palavra estão trabalhando juntos? Bom, o primeiro capítulo já, Em Gênesis capítulo 1, tem o Espírito pairando sobre a criação e Deus falando e coisas acontecendo. E isto continua agora, hoje, na igreja. Este poder de Gênesis 1, de luz, de nova vida brotando todo canto, para a glória de Deus, este poder está aqui neste culto, domingo após domingo. Tem a palavra de Deus, Deus fala e coisas acontecem. Deus fala e surge nova vida. Deus fala e surgem novas criações. E tudo isso pelo poder do Espírito que está pairando em glória sobre sua igreja. Nós vivemos e cultuamos na Igreja de Cristo na oficina do Espírito Santo. E por isso, meus irmãos, nós fazemos questão de ter nossos filhos debaixo da pregação da palavra e na oficina do Espírito Santo. Porque nossos filhos também precisam de algo muito mais do que apenas uma ligação mecânica com Cristo. Uma ligação pactual com Cristo. Nossos filhos precisam do poder da nova vida, de um coração regenerado. E o Espírito Santo opera este milagre, normalmente, pelo culto solene. Na pregação, especialmente, ele está também operando no coraçãozinho dos nossos filhos, que entendem muito mais do que nós poderíamos imaginar. O que está acontecendo nos cultos solenes é que tem o Espírito e tem a palavra e tem nova vida sendo criada. Uma nova ordem mundial está sendo instaurada. Nós estamos experimentando cada vez mais a glória do mundo vindouro. E quando nós fazemos parte desta gloriosa obra de renovação, não dá mais vermos as coisas de um modo carnal. É isso que Paulo fala aqui. Antes nós até considerávamos Cristo de uma forma carnal. Considerando Cristo segundo a carne, seria ver ele como um fracasso. Não é isso que os apóstolos fizeram no início? Ele morreu, acabou tudo. Vamos para casa. Vamos no caminho para Emaús aí, reclamando que tínhamos Jesus, tínhamos muita esperança, mas não deu certo. Acabou em nada. Eles estavam julgando Cristo segundo a carne.
E a conclusão foi o quê? Ele é um fracasso. Não teve êxito. Mas depois, especialmente depois de Pentecostes, quando Deus derrama seu Espírito Santo sobre a igreja, aí, com poder e com ousadia, eles proclamam a palavra, porque agora eles não mais julgam Cristo segundo a carne. Agora eles entendem que aquilo que o diabo quer caracterizar como o maior fracasso da história, de fato foi a maior vitória de todos os tempos. Que Cristo venceu na cruz o pecado, a morte, o diabo, o reino das trevas. E quando nós fazemos parte desta obra gloriosa da renovação de todas as coisas, não dá para nós também julgarmos as coisas segundo a carne. Eu vou dar alguns exemplos, só me limitando às instituições da criação que nós temos lá em Gênesis 1 e 2. Por exemplo, o sexo macho e fêmea, homem e mulher, o papel de cada um. Nós não julgamos mais segundo a carne quando nós estamos em Cristo. Nós aceitamos o ensino do Espírito Santo. Nós aceitamos o papel criado na criação, ordenado na criação de todas as coisas por Deus. Nós aceitamos que tem uma diferença entre mulheres e homens. O mundo, julgando segundo a carne, trata a mulher como se fosse um homem que, por acaso, tem um útero. Mas o cristão valoriza a mulher como uma parte importante e imprescindível da criação de Deus, com todas as suas características distintas e únicas. O cristão, julgando não segundo a carne, mas julgando as coisas pelo Espírito, entende que Deus só conseguiu dizer tudo é muito bom depois que ele criou a mulher. Porque ele disse não é bom, Adão está sozinho. As coisas não estavam perfeitas até a criação da mulher, com todas as suas diferenças e com todos os seus dons e talentos diferentes e únicas. Então, quando nós julgamos não segundo a carne, nós achamos esta ideologia de gênero e todas as coisas que vêm com isso, que o Estado está querendo enfiar goela abaixo em nossos filhos. Nós julgamos essas coisas risíveis e absurdas. E nós não aceitamos. Quando se trata também do relacionamento entre mulher e homem, nós não aceitamos julgar segundo a carne. Nós não aceitamos o conceito de conflito constante entre homem e mulher. Mas nós, em Cristo, entendemos que temos uma alegre cooperação, complementando um ao outro no serviço de Cristo, com cada um abraçando o seu papel que nós temos em Cristo. Quando se trata de trabalho e vocação, nós não julgamos segundo a carne. Nós não procuramos emprego ou estudo pensando o que eu posso conseguir, quanto eu posso ganhar, qual é o nível que eu posso chegar. Mas nós julgamos conforme o Espírito. Como eu posso usar meus talentos para a glória de Deus? Como eu posso servir minha comunidade? Como eu posso servir meu país com meus dons e talentos? Como eu posso servir os outros seres humanos, meu próximo? Como eu posso glorificar a Deus hoje? É nossa pergunta quando nós estamos indo para o trabalho. Quando se trata de crianças e família, mais uma vez, são coisas básicas que Deus instituiu na criação. E quando nós fazemos parte da nova criação, da renovação, cabe a nós refletir isto também nessas coisas tão práticas e básicas da vida. Atitude, por exemplo, quanto a ter filhos. Segundo a carne, filho é bronca.
Filho é despesa e muita despesa. Filho é problema. Muitos filhos é muito problema. Mas isso é julgar segundo a carne, não é? Mas nós estamos em Cristo. E nós não vemos os nossos filhos como números e valores de reais de quanto vai custar para levar eles a criar eles e levar para uma boa faculdade. Nós vemos os nossos filhos com o olhar do novo mundo, do mundo renovado. Nós olhamos família e filhos como abraçar a vida. Nós abraçamos a mãe como a fonte de vida. Nós abraçamos a missão de mãe que Deus dá às mulheres. Nós abraçamos o chamado de Deus, que nós devemos encher este mundo com adoradores de Deus. Quando alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Isso se manifesta nessas coisas mais básicas das instituições criacionais. O casamento também, nós não julgamos segundo a carne. O casamento nós não entendemos como dois indivíduos que por acaso estejam coabitando debaixo do mesmo telhado, do mesmo teto. Numa trégua perpétua entre os conflitos, entre os meus objetivos, os objetivos dela. Duas contas bancárias, prioridades separadas, vidas, cada um vivendo a sua vida. Não. Uma nova criação, nós entendemos que casamento é viver como uma só carne, que nós somos uma unidade e que nossa unidade profunda e íntima reflete a glória da comunhão íntima entre Cristo e a igreja, que não vivem cada um com suas prioridades, e cada um com seus alvos e coisas que julgam importantes, mas que vivem juntos com o mesmo propósito. Resumindo, se alguém está em Cristo é nova criatura, significa que a glória do mundo vindouro, a glória da criação restaurada, tudo está colocado de novo no seu lugar certo. Tudo agora está funcionando de novo para a glória de Deus somente. E quando nós estamos em Cristo, a glória deste mundo vindouro brilha em nós. Se eu sou uma nova criatura, então não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E quando eu estou falando com alguém, quando eu estou interagindo com alguém, ele deve ver Cristo em mim. Quando pessoas estão olhando o nosso casamento, eles devem ver Cristo em nós. Quando pessoas visitam nossa casa, nosso lar, eles devem cheirar a aroma da presença de Cristo. Quando as pessoas estão olhando a nossa família, nosso trabalho, nosso lazer, nossos posts no Facebook, o jeito que nós dirigimos no trânsito, a forma que nós tratamos os outros motoristas ou pedestres, eles devem ver Cristo, a glória de Cristo. Pense sobre isso. Quando alguém tem contato com você, por mais rápido que seja, esta pessoa deve ter condições de ir embora dizendo: eu tive um encontro com um pedaço do céu. É isso, ser uma nova criatura. É já agora ser um pedaço do céu. Neste mundo perdido e escuro. Bom, qual é a consequência disso para a evangelização? O Catecismo Maior, na pergunta 83, diz que nós aqui já provamos e vivemos as primícias da glória do céu e o ímpio já vive as primícias do inferno. Nós temos uma mensagem de esperança. E cabe a nós não somente viver isso, mas de uma forma promíscua, compartilhar com todo mundo isto. E veja só os versículos que seguem o nosso texto.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esta mensagem de graça, de reconciliação, é para o mundo inteiro. Sim, 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 calvinistas. Eu sou calvinista, a Bíblia é calvinista também. Só os eleitos vão crer. E só os eleitos vão realmente aproveitar desta oferta livre do Evangelho. Mas isso não muda o fato que o eleito não tem uma corzinha na sua testa para que possamos identificar e dizer, bom, ele é eleito, eu vou gastar meu tempo só evangelizando a ele. O fato é que não dá para sabermos quem são os eleitos. Então nós temos o papel e o dever e a obrigação de proclamar de uma forma indiscriminada a todo mundo a mensagem do Evangelho. O princípio fundamental do reino das trevas é o ódio. Como o pastor Wes falou ontem, o pecador vive em rebeldia contra Deus, e Deus é amor. Quem vive contra Deus, vive no ódio. O apóstolo Paulo diz, o ímpio, ele vive odiando uns aos outros e sendo odiado. Mas o princípio fundamental do reino de Cristo é o amor. Isso é a essência, a característica essencial da nova vida que nós temos em Cristo, da nova criação. Paulo fala aos romanos que Deus tem derramado seu amor em nossos corações. Jesus diz, eles vão saber que vocês são meus discípulos. Como? Porque vocês sabem citar de cor os 5 pontos de calvinismo? Não. Eles vão saber que vocês são meus discípulos pelo seu amor. Nós vivemos provando e nos regozijando nos gloriosos primeiros frutos, as primícias das glórias da nova criação. Nós vivemos em amor, em Cristo, em reconciliação, em comunhão. Isto é o poder da nova vida na nova criação. A questão é, como é esta nova vida entre nós aqui? Como esta nova criação nesta comunidade, em sua casa e em sua vida? Porque não adianta nós termos uma fala muito linda sobre amor e renovação e nova criação e reconciliação. E quando chega o ímpio em nossa comunidade, vê o quê? Briga, conflito, pessoas zangadas uns com os outros, pessoas que não se falam durante não sei quantos anos. Isso é propaganda enganosa, não é? Isso é como numa cidade que está passando por uma grande seca, nós temos um caminhão-pipa dizendo água deliciosa, é só ligar que nós chegamos para entregar. E uma foto de uma pessoa tomando uma água pura, cristalina, e todo mundo morrendo de sede. Rapaz, vamos chamar aquele caminhão-pipa, a igreja de Cristo, vamos chamar. E quando chega o caminhão, está tudo uma beleza por fora. Mas por dentro está seco, totalmente seco. Não tem água nenhuma. Propaganda enganosa. E quantas vezes, meus irmãos, nossas vidas não são assim? Nós sabemos conversar, nós sabemos falar muito. Mas cadê o poder da nova vida em mim? Em minha vida? Em minha família? Em minha igreja? Meus irmãos, se verdadeiramente nós estamos unidos com Cristo, então nós não somos como aquele caminhão-pipa sem água, mas nós somos como pessoas num oásis no deserto, onde tem água jorrando todo canto, um water park enorme, todos brincando nas águas puras do oásis, nos regozijando
naquelas águas refrescantes. E em nosso redor tem um grande deserto, seco, vazio, infrutífero. Meus irmãos, pessoas naquele deserto, por falta de água, estão tentando beber areia, porque não tem nada para saciar a sede. E nós temos tanta água que até estamos brincando e nos alegrando nesta água. Meus irmãos, nesta grande diferença e contraste, não seria necessário grandes discussões teológicas para atrair pessoas. Não seria importante ou necessário grandes argumentos filosóficos e grandes debates. Não seria necessário grandes investimentos em propaganda do jeito que o mundo de negócios faz. Não seria necessário recorrer às coisas usadas pelo marketing multinível. Não seria necessário. É só preciso que aquelas pessoas lá no deserto possam ver nossa comunidade, nossas famílias, nossas vidas encharcadas com a água vivificadora, a água curadora do Espírito Santo. É só eles verem e isso é suficiente. Então, meus irmãos, nossa vida transformada abre oportunidades para conversas, questões, testemunhos. Como o pastor Wes falou, que nós devemos sempre ser preparados para dar razão pela esperança que há em nós. E nós não devemos ter medo ou ser tímidos demais para convidar pessoas para os cultos. Por que ter medo disso? Por que ficar constrangido? Para chamar alguém para a oficina do Espírito Santo, onde o Espírito e a palavra estão operando com poder, onde talvez o coração do meu vizinho possa ser regenerado. Vamos convidar onde estão os visitantes. Devemos sempre ter mais e mais e mais, para que eles possam ter contato com a palavra, com o Espírito, para que eles possam conhecer essa transformação. E também eles possam dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. Meus irmãos, vidas novas são um milagre, um sinal, uma maravilha que Deus usa para autenticar a pregação da igreja. Quando Jesus pregava, ministrava aqui na terra, ele realizava sinais e maravilhas para autenticar sua mensagem. Quando os apóstolos no início estavam pregando, eles fizeram uso também de sinais e maravilhas para autenticar. Aquilo que estou falando é verdade. Veja este milagre aqui, veja este sinal. Hoje, o milagre, o sinal, a maravilha que autentica a pregação que vem deste púlpito todo domingo é a minha vida transformada. Vocês são cartas ambulantes da graça de Cristo em nossa sociedade. Vocês são testemunhas vivas do evangelho pregado nesta igreja. E quando minha vida não é compatível com a mensagem do evangelho que sai deste púlpito, quando minha vida não é renovada, mas quando eu vivo em pecado, então eu sou um escândalo, eu sou uma pedra de tropeço, eu sou um empecilho para o progresso do evangelho, porque a verdade sai da boca do pastor, e minha vida diz, mentira, esta palavra não tem poder, esta palavra não transforma, esta palavra não traz novidade de vida, veja minha vida. Eu estou atalado nos meus pecados. Eu tenho meus pecados prediletos que eu não vou abrir mão. Nós podemos, com nossas vidas, lutar contra o programa de renovação dos céus e da terra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos lutar contra o ministério da igreja por nossa vida pecaminosa.
Então a pergunta é, como eu posso ser mais e mais uma nova criação? Como eu posso viver minha vida, meu casamento, minha família, como nós podemos viver na igreja, cheios do poder, da glória dos novos céus e da nova terra? Muitas vezes, quando nós ouvimos uma pregação, nós corremos à tentação de pensar, bom, eu vou sair daqui, eu vou ser mais fiel, eu vou me esforçar mais, eu vou orar mais, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou tentar ser uma pessoa mais santa. Eu. Isso não é o Evangelho, meus irmãos. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não diz, quem se esforça muito é nova criatura. Quem tenta fazer mais evangelização, quem tenta ler a Bíblia mais, quem tenta isso, quem tenta aquilo, é uma nova criação. Não! Quem está em Cristo é uma nova criação. Não é que nós devemos nos esforçar mais. É que nós devemos correr mais, correr para Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Essa é a frase. Então, nossa resposta quando nós vemos que minha vida nem chega perto de tudo isso. Minha resposta deve ser, eu quero mais Cristo. Eu quero mais da palavra de Cristo. Eu quero mais do conhecimento de Cristo. Eu quero mais do amor de Cristo. Eu quero mais do Espírito de Cristo. Eu quero Cristo. Isto é a resposta, meus irmãos, que Deus espera de nós. E onde nós vamos encontrar Cristo? Na igreja, nos meios ordinários, na pregação, nos sacramentos, na oração. Quando nós entendemos quanto nós precisamos de Cristo, a primeira resposta é que nós nos prostramos aos seus pés e nós rogamos, ó Deus, conceda mais do teu Espírito. E a resposta de Deus, meus irmãos, vem pelos meios ordinários. A resposta de Deus vem na pregação que sai todo domingo deste púlpito. A resposta de Deus vem na pregação que tanto opera a fé e fortalece a fé. A resposta de Deus vem nos sacramentos, que ambos estão fortalecendo a fé que Deus opera em nós pela pregação. Nós vimos o próprio Senhor Jesus Cristo se apresentando a nós no Evangelho. Tanto o Evangelho pregado, quanto o Evangelho visível nos sacramentos. Então, meus irmãos, quer ver mais novidade de vida? Quer experimentar mais e mais o fato que você é uma nova criação? Então venha fitar o rosto de Cristo. E ver no rosto de Cristo, na face de Cristo, a glória de Deus. Porque mais e mais e mais, quando você está na presença dEle, você vai brilhar que nem Moisés. E esta glória não vai diminuir. Vai aumentar e aumentar e aumentar até que você entre na glória eterna. E quando você está triste consigo mesmo, você já teve isso? Que você diz, rapaz, por que Deus me aguenta? Eu sou um pecador tão fraco e tão falho. Tantos anos de Bíblia, de pregação, de estudos bíblicos. Mas veja, meu progresso na santificação é uma vergonha. Eu tenho isso como pastor, eu trabalho sempre com a Bíblia, eu fico me sentindo tão pequeno. Deus, eu deveria estar muito mais adiantado na minha santificação. E às vezes nós até nos desanimamos. E até talvez nós nos perguntamos, em certos momentos, quando nós caímos em pecado ou deslizamos, nós perguntamos, Deus, será que eu sou filho de Deus mesmo? Mas, meus irmãos, sabe alguma coisa? Estar em Cristo é uma dádiva soberana de Deus. Não depende de nós. Não depende do nosso grau de desempenho. É graça.
não depende do meu esforço. E sabe que você carrega todo dia um carimbo de Deus, um selo que diz: eu sou teu Deus e você é meu filho. Você está em Cristo sim. E eu prometo a você, se você tão somente crê, eu prometo produzir e fazer crescer em você a novidade de vida. Nós carregamos conosco, todo dia, todo momento, um selo sobre nossa testa. O breve catecismo, pergunta 94, diz: o batismo demonstra e sela a nossa união com Cristo. Seu batismo carimba aqui na sua testa: eu estou em Cristo. É só crer. Abraça isso pela fé. O catecismo maior, pergunta 165, o batismo é sinal e selo da nossa união com Cristo, a remissão dos pecados pelo seu sangue, da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e da ressurreição para a vida eterna. E a confissão, no capítulo 28, primeiro parágrafo, diz: o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Tudo isso, seu batismo está garantindo você. O batismo não é algo que nós experimentamos como criancinhas e depois nós esquecemos. Leia em casa, pergunta 167 do Catecismo Maior. Como devemos tirar proveito do nosso batismo? Leia e medite hoje. O nosso batismo é uma bênção muito consolador de Deus para nós. E a ceia, eu vou ser bem resumido aqui. A forma da Santa Ceia de Dort diz que o Senhor nos recebe à sua mesa, Ele alimenta e sacia para a vida eterna as nossas almas famintas e sedentas. Para a vida eterna. Vamos encerrar. Vamos resumir. Quando nós estamos em Cristo, o poder e a glória do mundo vindouro irrompem para dentro das nossas vidas. Somos uma nova criação. Nós vemos tudo não pela ótica da carne, mas pela ótica de Cristo. Isso transforma nosso ser, nossa vida, nossos relacionamentos, nosso casamento, nossa comunhão, nossos conceitos de tudo. Quando nós vivemos em novidade de vida, pessoas em nosso redor podem enxergar Cristo em nós, um pedaço do céu, da nova criação. E Deus pode usar isto para chamar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser uma nova criação e crescer em novidade de vida não é por nosso esforço. Também a santificação é uma obra soberana de Deus. Portanto, se ansiamos pelo crescimento na santificação, devemos recorrer a Cristo pelos meios ordenados. A palavra e os sacramentos. Quando estamos desanimados e tristes conosco mesmo, nosso batismo é um sinal e selo da nossa união com Cristo e da nossa consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de viver em novidade de vida, como novas criaturas, nova criação. Na Santa Ceia, Jesus Cristo está nos alimentando em nossa nova vida. Então, meus irmãos, vamos então viver mais e mais em Cristo. Vamos abraçar e viver a todo vapor a vida da nova criação em Cristo. Vamos assim brilhar com amor e santidade num mundo escuro, cheio de ódio e perversidade.
Vamos assim participar no glorioso projeto de Deus de restaurar todas as coisas. O projeto no qual nós já somos as primícias, mas que vai, afinal das contas, visar a renovação do universo inteiro. E vamos trabalhar de uma forma séria e deliberada em nossa evangelização, tendo um alvo, e um alvo só, que os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos colegas e os nossos conhecidos venham a conhecer Cristo, a cair e se prostrarem diante de Cristo, a confessar Cristo, a amar Cristo, a serem enxertados em Cristo, unidos com Cristo, estando em Cristo, sendo transformados também para serem uma nova criação. Isto é o nosso desejo. Isto é o nosso alvo e objetivo para a salvação de pecadores e para a glória de Deus. Amém. Senhor Deus, nós te adoramos por quem nós somos em Cristo. Nós te adoramos, te agradecemos e te louvamos pelo princípio da nova vida que opera em nós. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós em nossa indignidade. Conceda, ó Senhor Deus, o poder do Espírito Santo para nos santificar cada vez mais, segundo a imagem de Cristo. Ó Senhor Deus, que nós sejamos fiéis no uso dos meios ordinários, para que possamos crescer no poder da nova vida. Ó Senhor Deus, vê os corações dos nossos pequeninos e conceda, ó Senhor Deus, que também nesses pequenos coraçãozinhos o Espírito Santo esteja à obra, usando a palavra, para transformar também os corações dos nossos amados filhos, para conceder a verdadeira fé, união com Cristo e novidade de vida. Que a tua glória, a glória do mundo vindouro, esteja brilhando cada vez mais em nós, nossas famílias e nesta igreja, em toda a igreja fiel de Cristo. Que esta luz brilhante possa atrair muitos, muitos pecadores do desespero do reino das trevas. Ó Senhor Deus, tem misericórdia da nossa cidade. Tem misericórdia do nosso estado. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia do nosso mundo. Ó Senhor Deus, faça uma obra poderosa com tua palavra e teu Espírito, para que muitos cheguem a dobrar o joelho e confessar com seus lábios que Cristo é Senhor. E assim, Senhor Deus, que o dia chegue e chegue rápido, quando o último eleito é convertido. E quando tu irás rasgar os céus e descer com a voz de comando e o som da trombeta do arcanjo, com a igreja em glória, se reunindo com a igreja de todos os tempos aqui na terra, quando nós, Senhor Deus, vamos viver para sempre, na plenitude da consumação de todas as coisas, na beleza indizível e glória indescritível dos novos céus e da nova terra. E que nossas vidas aqui e agora, ó Senhor, sejam reflexos desta gloriosa verdade. Em nome de Cristo. Amém.